O Asus TUF Gaming F15 de 2023 chegou mais competitivo que nunca, agora que a marca está produzindo o notebook no Brasil. Além da gente se sentir mais importante com essa decisão, isso ajuda a controlar os preços e tudo indica que esse ano o mercado estará bem competitivo. Ele traz processador Intel de 12ª geração e a RTX 3050, que apesar de ser a mesma placa de vídeo do modelo do ano passado, ela vem melhor por conta das suas melhorias internas. Bora fazer a análise completa dele então, e se vocês se interessam, terão links de compra na descrição, junto do comparador Escolha Segura e do nosso grupo de ofertas. Tudo para você encontrar os melhores preços nas compras pela internet. Tá tudo aqui embaixo e vamos falar de Note Gamer da Asus. Para começar, essa nova versão substituiu o modelo com processador Intel i5 11400H, que também utilizava a RTX 3050. Mas olha só por que é importante produzir no Brasil. Você pagava nesse modelo mais antigo, pelas notícias da época, em torno de R$ 9.000. Agora, com o i7 12700H, então uma geração nova, de uma categoria acima, sabe quanto foi o aumento? Nenhum. Na verdade, caiu quase R$ 3.000 no modelo com menos memória. Ele chegou por R$ 6.900, mas hoje você já o encontra por R$ 6.249. Ainda não é um produto super acessível, porém o preço está mais condizente com seus principais concorrentes, que também trazem essa placa de vídeo, porém costumam ficar no i5, um pouco mais fraco que esse Intel i7. E o Note também tem margem para cair de valor, principalmente porque ele é fabricado por aqui. Simplificação então se você não conhece muito dessas nomenclaturas. O TUF Gaming F15 está mais barato, pode cair mais e fica posicionado como uma opção um pouco mais potente que alguns exemplares desse ano. E um dos destaques do TUF Gaming F15 é a sua construção, tanto na parte de fora quanto de dentro. A tampa, em específico, está com um visual um pouco mais simples. Não dá para dizer que é minimalista, mas também não é super gamer. É um estilo próprio, industrial, que na minha opinião fica um pouco mais apresentável. A tampa se parece com uma chapa de metal parafusada, e o resto é reto e sem muitos enfeites, o que contribuiu para a primeira impressão um pouco diferente, mais madura, que as pessoas estão tendo dele. Mas olha, se vocês gostam de modelos mais simples, me contem aqui embaixo se vocês colocam o F15 no campo dos exagerados ou dos mais comportados. E aproveita, se inscreva e deixe um like que ajuda bastante o canal. Ligada a essa falsa chapa de metal então está a tela, um painel IPS de 15.6 polegadas, de resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz. Como todo modelo gamer hoje em dia, a frequência mais alta é obrigatória. Mas fora isso, a Asus preferiu seguir com algo um pouco mais básico. Não é um display super colorido, exibindo apenas 66% do sRGB. E o contraste é limitado como todo bom IPS, 1060x1 pelo nosso teste e brilho máximo que também não é um nível necessário. Esse é outro ponto positivo na verdade, são quase 350 nits, então se você estiver numa situação que precisa de um pouco mais de brilho, com uma janela aberta, ele tem capacidade para chegar lá. Só que no geral é preferível deixá-lo um pouco mais baixo, principalmente jogando, para ganhar um pouco mais de contraste e de profundidade de pretos. Já é uma cor bem acinzentada por aqui, então não precisa piorar com o brilho acima do necessário. A conclusão da tela é que o TUF sabe o seu público e que ele não vai priorizar a qualidade da tela. Escolheu o IPS, mais básico, com cores um pouco piores, mas tempo de resposta bom, que é o necessário para uma boa jogatina. Em questão de conexões, um conjunto atualizado, porém dentro do esperado também. São duas portas USB 3.2 na forma tradicional, uma de cada lado para você deixar o mouse na posição que achar melhor. Depois, uma USB tipo C e outra Thunderbolt 4. Você pode usar essa conexão para passagem de dados, como sempre, ou então para vídeo. E isso mesmo o TUF Gaming tendo o HDMI 2.1. Fora também a entrada de headset e o RJ45 para você jogar sem delay. Na verdade, se você tem uma rede Wi-Fi legal em casa, talvez nem precise do cabo, pois esse modelo é compatível já com o Wi-Fi 6. Mesma coisa para o fone de ouvido, né? Pois o F15 tem o Bluetooth 5.2. E olha, como alguém que trabalha escrevendo bastante, eu fiquei bastante satisfeito com o teclado. Da parte técnica para análise, ele cumpre o que propõe. Da parte técnica para análise, ele cumpre o que propõe, com customização de RGB, botões multimídia e tudo que a gente espera. Só que da parte da minha preferência, eu gostei da leveza das teclas, apesar de achar que algumas partes estão muito coladas, em específico o Enter, que é pequeno e eu sempre erro.
Ainda assim, foi tranquilo escrever nele para trabalhar. Eu só diria o contrário do touchpad, mas essa também é uma questão de preferência. Ele desliza em excesso e ativa fácil, então eu mexia ali acidentalmente enquanto digitava e às vezes até errava o lugar que eu estava tentando ir com o ponteiro. Até achei engraçado como eu falhei nessa parte. Só que é algo que mais ninguém aqui que testou teve, então às vezes temos que admitir que nós somos o problema. Tá tudo legal, mas do corpo, o que interessa mesmo, com todo o respeito pro trabalho feito no resto do F15, é a parte interna. Então deixa eu te mostrar ela. Acredito que logo de cara vocês perceberam a quantidade de dissipadores passivos em toda a parte superior do notebook. São essas linhas de metal de cobre que passam estrategicamente por cima do hardware dessas partes que esquentam mais, para capturar todo esse calor. O tamanho e o posicionamento estão bons e as ventoinhas que sopram a temperatura mais alta para fora foram melhoradas também. Elas possuem mais pás para melhorar o fluxo de ar e o resultado é que você não verá aquelas temperaturas absurdas de 50 ou 60 graus bem onde você coloca o seu dedo. Como alguém que já queimou aqui o indicador, eu aprecio muito essa preocupação. E realmente houve ganho na performance do arrefecimento, o que deixou a ASUS mais confiante para aumentar, olha só, o TGP da placa de vídeo de 75 para 95 watts. Lembra que eu falei que a RTX aqui é melhor do que do ano passado? É por isso. O significado dessa sopa de letrinhas é que a RTX 3050 está mais desbloqueada que o modelo do ano passado, que possuía limitações para não sobreaquecer. Vemos os ganhos já já. Antes, eu só preciso te falar de um único problema que é algo pequeno, mas em alguns casos pode te prejudicar. Com a tampa inferior fechada e encostada na mesa, a altura para capturar o ar aqui por baixo é pequena, apesar da quantidade ok de furações. Ou seja, em alguns casos, em algumas condições, pode ser que o Note tente puxar ar, não consiga tudo o que ele quer e a performance da refrigeração fica reduzida. Eu percebi essa questão pois eu uso um deskpad grandinho até e um pouco mais fofo em casa. Aí com o Note em cima dele, ele afunda e o fluxo de ar diminuiu. Tive alguns problemas então na temperatura interna, subindo um pouco mais em jogos mais pesados. Pense o Red Dead e o Hogwarts Legacy. Se algo estiver acontecendo com você, deixe o Note em algum lugar mais alto que pode ajudar. Já aqui no estúdio, o deskpad não tem esse problema, eles são mais firmes, mas a questão nem é essa do deskpad, e sim que o F15 podia ser um pouco mais alto. Bom, e já que a gente abriu o notebook, vamos continuar falando das peças internas. A bateria de 54 Wh não é ruim. O processador mais eficiente da Intel tem alguns pontos positivos nesse ponto que aumentaram a longevidade dela, mas não muito porque a peça culpada de zerar a bateria é a GPU e a tela. Então não tem muito o que fazer nesse caso. É aquela bateria para uso rápido que daqui uns 2 ou 3 anos só tá durando umas 4 horas. E claro, nem pense em jogar sem estar ligado na tomada. A bateria não tem potência para alimentar a GPU, o que é algo normal, eu só tô avisando aqui quem tá pensando em começar agora no mundo dos Note Gamers. Em cima da bateria estão as únicas peças que você pode mudar, as memórias. De armazenamento, ele vem com SSD NVMe de 512 GB, que se transformam em um pouco menos de 480 GB depois do sistema. É um modelo rápido com leitura de 3100 MB e escrita de 1800. No entanto, eu ainda recomendo você aproveitar a segunda porta M2 que está livre do lado para instalar outro SSD ou pegar um externo e faça bom uso da Thunderbolt 4. Os jogos hoje em dia estão grandes no geral e nem dá para falar mais de um culpado só. Já reclamamos no passado do Forza, mas tem o Red Dead Redemption também e agora, depois do Hogwarts Legacy, é mais fácil só dizer logo que os gamers precisam atualmente de 1 TB de algum jeito, um SSD extra ou com externo. São 2 slots também para RAM DDR4. Essa versão do Tough Gaming tem 2 sticks de 8 GB em cada para somar 16 no total. A versão mais em conta tem apenas um slot preenchido e, parecido com o caso do SSD, o ideal é ter os 2 completos. Para quem joga, o Dual Channel com DDR4 é essencial, quase obrigatório. Você não vai ganhar FPS, mas vai perder se não tiver as duas. O que eu quero dizer é que o máximo que a placa de vídeo aguenta não muda, mas a performance vai ficar bem estável, chegando a quedas de 10 ou 15 quadros por segundo se você só tiver um stick de 8 GB. A quantidade de memória é a única diferença entre as duas versões, e mesmo se não fosse, não tem nada que justifique pagar R$1.000 a mais por isso. Sério, você encontra memórias de notebook por 100 ou 200 reais. Não tenha medo de abrir a sua máquina para fazer esse upgrade. E é até bom aprender logo de cara, porque eventualmente
você vai precisar explorar essa parte para pelo menos limpar e tirar poeira. Então, arranca esse band-aid logo de uma vez e aprende a cuidar direito do seu notebook. Mas vamos fechar aqui agora o TUF para a gente ver o desempenho, mantendo na cabeça tudo que a gente aprendeu olhando o hardware. Então, GPU com TGP maior é o primeiro ponto. Basicamente, a placa de vídeo está desbloqueada. Isso por causa do segundo ponto, do sistema de arrefecimento melhor, que ajuda a CPU também. Tudo isso com duas memórias para formar o Dual Channel. Na parte de processamento, a 12ª geração foi lançada ano passado e é a primeira da Intel com arquitetura híbrida, com núcleos de potência e outros de eficiência. No caso do 12700H, são 14 núcleos no total, com 8 eficientes e 6 potentes. O funcionamento dessa tecnologia híbrida é bem interessante, até para você se aprofundar um pouco mais. Tem vídeo aqui no canal explicando tudo o que você precisa saber. Nos resultados do Cinebench, ele rendeu uma pontuação bem alta, 16.718 pontos. Já usei desktop aqui que pontuava menos. Somado a isso, também vemos a evolução dos modelos mais básicos de placa de vídeo dessa geração agora do RTX. A 3050 também chegou no ano passado para substituir a GTX 1650, pelo menos em posicionamento. Mas olha, o salto tecnológico entre essas duas placas é gigantesco. Eu consegui rodar o Red Dead Redemption bem tranquilo, talvez não na capacidade total da tela, que são lá os 144 Hz, mas 60 quadros estáveis. E para não desperdiçar energia, eu até recomendo deixar limitado no 60. Hogwarts Legacy não é o jogo mais otimizado para os PCs e certamente não ficou na melhor qualidade possível. Mas é outro jogo que você consegue mirar em 60 quadros por segundo e acertar quase sempre. Eu sofri com aquelas travadinhas por conta da forma que o próprio título carrega novas áreas, mas não dá para dizer que não é jogável. Só para ter uma referência, numa GTX 1650, nessa mesma configuração, a taxa chega a ser 20 quadros por segundo menor. Não dá muito para comparar a performance dessas duas por causa da evolução aqui do RTX para a GTX, mas dá para ter uma ideia do que é o básico agora nesses últimos anos. Agora, depois de eu desinstalar o Hogwarts Legacy e o Red Dead e instalar o Forza, esse é um título que você pode deixar ligado algumas opções para baixar as configurações e até alcançar os 144 quadros por segundo. A jogabilidade melhora bastante e, mais importante, isso é algo possível. Acho que dá pra ver também que a imagem não fica tão ruim assim. O efeito dos 144 Hz não dá pra eu te mostrar no vídeo também, pois o YouTube está a 30 quadros por segundo. Mas hoje em dia eu acho que eu não preciso convencer ninguém que jogar em alta frequência é algo muito bom, principalmente para corrida, e olha, super recomendo. Aliás, falando nisso, o Valorant já rodava super bem na GTX 1650 e continua tranquilo agora. Aumentou a taxa de quadros por segundo, dá para alcançar os 144 sem problemas e esse é o melhor jeito de jogar. E durante essa brincadeira toda, a temperatura na carcaça subiu. O local mais crítico está logo abaixo da tela, mas é longe o suficiente do teclado para não te incomodar. A questão é, novamente, na temperatura interna. O i7 é um pouco mais gastão, mesmo esse mais eficiente da nova geração. Então não dá para você fugir do throttling. É necessário subir a ventoinha por máximo para ficar com desempenho legal. Mas aí tem a questão do ruído um pouco mais alto. Esse controle você faz dentro do software da ASUS, o Armoury Crater. São 3 modos pré-feitos e um manual, onde você configura o perfil dela da forma que você quiser. O pessoal mais dedicado até gosta de mexer no gráfico, mas eu achei que os 3 modos básicos já ligam bem com as minhas necessidades, pelo menos agora que o Note está novo. Talvez, daqui a algum tempo, a performance dos coolers mude, aí dá para configurar. Mas até lá eu costumo deixar no modo silencioso para trabalhar e ligo já o modo turbo mesmo do computador e da Luísa com o fone de ouvido para não escutar o pequeno ruído das ventoinhas. Dentro do software você pode mexer em muitas outras partes do Note, como os LEDs do teclado, atalhos e um monte de outro recurso e telas que já existem dentro do Windows, mas ficam aqui como um atalho. As empresas gostam de colocar esses softwares e a minha opinião é que enquanto ele não virar uma loja, tá tudo bem. Considerando então todo o conjunto, na verdade eu já te falei a conclusão do vídeo. O TUF Gaming F15 entrega o que é necessário para uma boa jogatina sem inventar diferencial. O principal realmente é que agora ele é produzido no Brasil, o que ajuda a deixá-lo com preço bem mais competitivo. É um Note um pouco mais caro, então, por conta do i7. Considere se o i5 não é o suficiente para você, mas também eu realmente acho que ele tem espaço para cair de preço. Desses R$ 6.250 à vista, quem sabe ele não se transforma em 5.500 ou pelo menos 5.800 e alguma coisa. Vale ficar de olho nele e nos outros notebooks novos com a RTX 3050. E se você acha que o processador i7 é necessário, segue com o TUF Gaming. Me contem o que acharam, claro, principalmente dessa produção brasileira. Não se esqueçam do like, de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!